para o 10. Amém? Já todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo Deus. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro o dom de discernir de espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Podem sentar-se, amém? Antes de entrarmos propriamente na matéria, amém? Vamos falar sobre os dons de inspiração, vamos falar sobre profecia, línguas e interpretação de línguas. Primeiro é que eu não sei se iremos dar os 3 dons hoje. Tenho a impressão que um irá sobrar para o hoje. Tenho a impressão. Mas antes quero chamar a atenção do seguinte. A matéria que eu vou apresentar, eu vou dá-la no sentido da interpretação que eu entendo da palavra de Deus. Porque eu sei que há algumas ideias no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, que talvez eu não esteja de acordo com elas. Por isso, eu vou expor aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Amém? E se porventura alguém tiver uma interpretação mais correta, mais real, mais à letra do que eu estou receptivo para depois nós conversarmos. Amém? Porque o dono da verdade é Deus. Amém? Não somos nós. Ora, muito bem, nós vamos então falar sobre os dons de inspiração, profecia, línguas e interpretação de línguas. Inspiração é o conceito teológico segundo o qual obras e feitos de seres humanos intimamente ligados a Deus, sobretudo as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, receberam uma supervisão especial do Espírito Santo. De tal sorte que as palavras ali registadas expressam de alguma maneira a revelação de Deus. Ou seja, aquilo que iremos ver em que estes 3 dons, profecia, línguas e interpretação de línguas, são chamados dons de inspiração porque são inspirados diretamente pelo Espírito de Deus. Amém? E no caso da profecia para a igreja, no caso do dom de línguas individualmente e no caso de interpretação de línguas para a igreja também. Amém? Ou seja, acreditamos que no exercício destes 3 dons, como nos anteriores também, amém? Mas no exercício destes 3 dons, não é apenas e só o Espírito Santo se manifestando, amém? Mas é a própria palavra de Deus inspirada, isto é, do mesmo modo que nós acreditamos que, conforme o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, que toda a Escritura divinamente inspirada é útil, ou seja, acreditamos que toda a Escritura, os 66 livros da Bíblia, foram inspirados por Deus. Acreditamos que através dos dons de profecia, através do dom de línguas e da interpretação das línguas, Deus está a proferir palavras inspiradas para o seu povo. Amém? Vamos passar então ao slide seguinte. Vamos falar sobre o dom de profecia. Amém? O dom de profecia é um dom de grande valor e de necessário à vida da igreja. É um sinal para os que creem. Conforme diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, amém? E o verso 22, na parte segunda deste versículo. Já agora alguém quer ler? Primeiro aos Coríntios, capítulo 14 e o verso 22. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém? Amados, a profecia é para os fiéis. Não faz sentido, amém? Por exemplo, sair por aí a profetizar para pessoas
A profecia é para os fiéis, é para os crentes. Amém? É lógico que, por exemplo, posso dar o caso, não é? Imagina que estamos num culto e há um profeta no meio da igreja, Deus usou o profeta, e no meio da congregação está alguém pela primeira ou pela segunda vez. É lógico que vai ouvir a profecia. Amém? Mas a profecia, à partida, é dirigida à igreja, aos fiéis. É um sinal para os que crerem. Amém? Eu disse a semana passada que, conforme apareceram nos slides e aparecerem referências a versículos bíblicos, os irmãos abrem logo de imediato, mesmo que eu não mande, abro, porque se eu disser para ler, já está aberto e é mais rápido. Amém? O dom de profecia, amém, não é um dom para uso particular, mas para edificação da igreja. Ou seja, se alguém tem o dom de profecia, não vai usá-lo em seu próprio benefício, para proveito próprio. Amém? Mas é um dom que é usado para a igreja em geral. Amém? E quando eu falo em igreja, deixem-me abrir aqui um parênteses. Eu não me refiro à igreja quando ela está reunida na casa do culto, na casa de oração. Não. Embora aqui é preciso ter muito cuidado, talvez nós iremos falar nisso. Mas eu acredito que, por exemplo, se há um culto, um grupo familiar, por exemplo, em que a maioria é crente, amém? E eu acredito que aí está a igreja reunida. Pois Jesus disse, está bem nos Apatilos, amém? Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. E isto é verdade. Não vale a pena nós citarmos a palavra de Deus se depois na prática não a acreditamos. Então eu acredito que num grupo familiar, num culto familiar, pode haver profecia. Porque a igreja está aí. O Espírito Santo está aí, a palavra está aí. Pode haver. É lógico que, e como disse, iremos falar sobre isso detalhado mais para a frente, é ter cuidado depois com gerir esse tipo de situações, está bem? A palavra profética pode estar no meio de uma pregação, numa palavra durante o período de louvor, num aconselhamento e até numa conversa informal. Falar em nome de Deus é algo muito sério, mas deixar de falar também é. Notem uma coisa, eu creio que será um dom que é um bocado melindroso para quem Deus chama, para quem Deus quer usar em profecia. Acredito que no princípio a pessoa ou o crente ficará como que perdido no meio do mar, no mar de Selém, porque terá medo, terá receio de não ser inspirado por Deus, de dizer asneiras, de dizer baboseiras, de dizer coisas que não deve. Mas eu acredito que se Deus levanta o profeta, amém, Deus vai pôr no coração dele a convicção de que é Deus que quer falar. Amém? Aleluia. E já agora, deixem-me dizer o seguinte. Eu já ouvi, recordo várias vezes, em culto em que houve profecia, de há crentes, que enquanto o profeta fala, começam com aleluias, com glórias a Deus. Isso não deve ser feito. Porque quando alguém fala, os outros devem ouvir. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Amados, se nós estivermos todos a conversar ao mesmo tempo, não nos entendemos. Amém? Por isso tem que falar um de cada vez, dar a sua opinião e dar a vez ao outro. Do mesmo modo, quando Deus fala, a nossa atitude deve ser de reverência, de temor e de silêncio para ouvir, por duas razões. A primeira é porque se Deus está a falar, Ele quer que nós ouçamos. E segundo, conforme diz a palavra de Deus que devemos examinar, devemos julgar os espíritos que vêm até nós só podemos julgar porque temos esse direito e obrigação de julgar se a profecia é de Deus se nós ouvirmos. Então temos que ouvir, temos que estar com atenção. Amém? Amados, eu já ouvi pessoas a profetizar que dizem assim: eu sou o Senhor. Eu estou a passar à frente, não sei porquê, mas eu sou o Senhor. A expressão que eu vejo na Bíblia, no Velho Testamento, todos os profetas nunca começavam uma profecia dizendo eu sou o Senhor.
E no meio pentecostal eu já ouvi essa expressão. E eu, muito sinceramente, tenho dificuldade de aceitar esta expressão. Eu vou pedir para pôr o slide a seguir, porque eu estou a falar, adiantei, e depois voltamos atrás. É que no Velho Testamento os profetas diziam: e veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Isto é uma expressão. Há variantes parecidas com esta. Assim diz o Senhor Jeová, ou o Senhor dos Exércitos. E disse-me o Senhor. E estes profetas, depois de usarem esta expressão, assim disse-me o Senhor, ou disse-me o Senhor, eles dizem o que é que Deus lhe disse. E assim diz o Senhor Jeová, e eles dizem. Amém? Nunca começam. No Velho Testamento não vejo esse exemplo. E no Novo Testamento também não. De o profeta começar por dizer: eu sou o Senhor. É uma expressão que eu já ouvi, mas é uma expressão que talvez por, vamos chamar de inexperiência do profeta, amém? Mas, porque, como já dissemos, falar em nome do Senhor é um assunto muito sério. Notem uma coisa: estar num culto, abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia e pregar, e ser sensível, procurar se enquadrar dentro da vontade de Deus para entregar uma palavra que seja de Deus, uma mensagem que seja de Deus para o povo de Deus, é uma grande responsabilidade. Mas levantar-se no meio da congregação e dizer: assim diz o Senhor, isto é falar profeticamente, o assunto é muito mais sério. Não quer dizer que estar aqui com a Bíblia aberta e pregar que não haja responsabilidade. Há responsabilidade. Amém? Há responsabilidade. Temos a obrigação de sermos fiéis à palavra de Deus. Mas quando se trata de profecia, de inspiração direta de Deus, a responsabilidade é muito, mas muito maior. Amém? Muito bem. Peço ao nosso jovem para voltar ao slide anterior para explicar uma coisa. Quando falamos que a palavra ou a profecia pode estar no meio de um... Esse é o anterior. Exatamente. Pode acontecer, por exemplo, um pregador estar inspirado a pregar de um momento para o outro, Deus usá-lo em profecia. Isto pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, num momento de clamor em que a igreja clama a Deus, pode acontecer profecia. Isto pode acontecer. Nesses momentos, principalmente quando há clamor e se percebe que Deus vai falar profeticamente, a congregação deve ficar calada e ouvir. Conforme expliquei há pouco. O dom da profecia tem um propósito especial: edificar, consolar e exortar, conforme 1 Coríntios capítulo 14 e verso 3. O dom da profecia é um dom de grande valor e necessário à vida da igreja. Pois, exatamente. Agora aqui embaixo. A palavra profética pode estar no meio do sermão, uma palavra durante o período de louvor, num aconselhamento. Eu também acredito aqui. Por exemplo, imaginem que há um irmão, neste caso um pastor, um obreiro, que está a aconselhar alguém e Deus pode revelar algo relacionado com essa pessoa, e pode nesse momento o pastor, o servo de Deus, o conselheiro, ter uma palavra profética para essa pessoa. Mas atenção uma coisa: nada de sermos caçadores de profecias. Eu já conheci pessoas que, quando há convidados, pregadores convidados, no fim da mensagem vão sempre ter com o pregador a saber se tem alguma palavra de Deus para eles. Amados, aquilo que Deus tiver que falar para alguém, Deus fala durante o culto. Amém? Deus pode falar através de um canto, de um louvor, de uma oração. Fala essencialmente através da sua palavra pregada, anunciada, e
disse nada. Amém? Nós não temos que andar à procura. Quando Deus tem que falar connosco, Deus fala. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe como está a nossa vida. Deus sabe aquilo que quer de nós. E por conseguinte, na hora certa, Ele fala. Amém? Vamos então passar para a frente, irmão Caleb. Agora para a frente, porque há um bocado adiante. Falsos profetas. Amados, vamos ver Jeremias capítulo 28 e o verso 15. Porque não é só no Velho Testamento que nós encontramos falsos profetas. Jeremias capítulo número 28 e verso 15. Alguém quer ler, por favor? E disse Jeremias o profeta a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste com que esse povo confiasse em mentiras. Amém. Jeremias teve um problema com falsos profetas. Jeremias entregou palavras de Deus ao rei Ezequias que não foi do agrado dele. E então Ezequias procurou outros profetas, jovens profetas, que falaram segundo o desejo do coração do rei. E um deles era exatamente este profeta Ananias. E Jeremias diz: Deus não te enviou. Amados, às vezes aparecem no nosso meio pessoas que dizem que foram enviadas por Deus. Amém? Eu, enquanto fui pastor, uma ocasião, recebi um telefonema de alguém que se ofereceu para ir pregar. Porque tem uma palavra de Deus. Sabem de uma coisa? Nunca convidei essa pessoa para pregar. Nunca. Sabe? Nunca. Porque há pessoas à procura, como é que se diz, de poleiro. Quando Deus quer enviar, Deus envia. É verdade. Amém? É verdade. Deus envia. É verdade. E se é de Deus, Ele vai aparecer. Amém? Agora, há pessoas que gostam de aparecer, gostam de se meter pelos olhos dentro. E não foram enviados por Deus. Já agora, em Deuteronômio capítulo 18, o verso 20. Alguém pode ler, por favor? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Amém. Porquê que eu pensei em falar acerca do dom de falar acerca dos falsos profetas? Eu disse na primeira lição, como introdução, que nós hoje somos tolerantes, demasiado tolerantes com falsos profetas. Nota, por vezes surgem problemas na igreja por causa de falsas profecias. Há alguns anos, quando morávamos nos arredores de Lisboa, fomos a um lugar chamado Laranjeiro, fica do outro lado do rio, e estivemos a falar com um casal. Em princípio, a informação que me foi dada que essa irmã tinha ministério profético na igreja onde congregava, mas surgiram um monte de problemas, de tal maneira que é horrível demais, que um dia alguém profetizou em nome do Senhor Deus, dizendo mais ou menos assim. Imagina que eu sou esse profeta e diz assim: meu servo é Erisvaldo, eu sou o Senhor, eu não gosto de ti, eu não te amo. Amados, isto aconteceu numa igreja pentecostal que eu conheci, no Sul. Amados, isto não é profecia de Deus, isso é falsa profecia. Porque eu não acredito que Deus diga a alguém que não gosta de alguém. Se Deus é amor, e se a palavra de Deus diz que Deus quer que todos, sem exceção, se arrependam e sejam salvos, como é que alguém pode se levantar falando em nome de Deus, dizendo que Deus não gosta daquela pessoa? Falsas
profecias. E nós somos tolerantes. Por exemplo, nós vemos na internet, nós vemos supostamente grandes homens e mulheres de Deus que profetizam coisas que nunca aconteceram. Profetizaram a morte do presidente de Cuba e afinal ele não morreu. Ainda está agora no licença, mas não morreu. E que Cuba se iria abrir ao Evangelho. E outras profecias. Ninguém pode dizer que tem um ministério profético, porque um servo de Deus do passado, já falecido, notem, já falecido, falou com essa pessoa em sonhos para lhe transmitir o seu ministério. Amados, um cristão não é inspirado pelo espírito dos cristãos que faleceram. Amém? Isto é, ou são falsos profetas. E hoje em dia há uma tendência de desculpar no Velho Testamento, e por isso foi lido em Deuteronômio, capítulo 28, ao 18, verso 20, que Deus disse que o falso profeta, aquele que se levantasse a falar em nome de Deus, e Deus não lhe tinha mandado, seria apedrejado. Notem, eu não estou a dizer que nós hoje temos que andar com pedras no bolso para atirar os falsos profetas. Mas às vezes as igrejas são condescendentes demais e dão abrigo e dão valor demais a falsos profetas. Pessoas que se levantam a profetizar, por exemplo, às vezes acontece que há pessoas que se apresentam com o título de pastor, de evangelistas, não sei das quantas, estão num período numa igreja, cativam as pessoas e depois andam em grupo a profetizar, ou em particular a profetizar para as pessoas. Conclusão, e eu já vi tantos filhos desses, uma parte da igreja vai-se embora. Regra geral, esses falsos profetas começam a culminar a confiança dos crentes no seu pastor. Põem defeitos ao pastor, que o pastor caiu da graça de Deus, que o pastor não tem visão, e então ele sim é o profeta de Deus, que Deus enviou para restaurar todas as coisas, para pôr todas as coisas em ordem. E acontece, vamos imaginar, a igreja tem 100 membros, e passado algum tempo, esse falso profeta sai, leva um grupo de pessoas com ele e abre uma igreja. Há tantas por aí assim. Há tantas por aí assim. Amados, nenhum pastor é perfeito. E notem que eu não vou agora aqui defender o nosso pastor. Nenhum pastor é perfeito. Mas eu não acredito que Deus enviará alguém com o título de pastor, de bispo, de evangelista, seja que título for, para entregar profecias em particular contra o servo de Deus. Eu não acredito nisso. E às vezes as igrejas são tolerantes. Os crentes são tolerantes demais. Não devíamos tolerar. Amém? Mas vamos seguir em frente. Queria falar sobre o tipo de profecia. Vamos ler em Atos capítulo 11, o verso 28. Atos capítulo 11 e o verso 28. Alguém pode ler, por favor? Não leio eu. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio VI. Muito obrigado. Ainda em Atos capítulo 1 e o verso 10 e 11, também sobre este profeta diz: e demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta ou o cinto de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amados, temos que ver, eu tenho que falar sobre isto, o tipo de profecia, que o dom de profecia fala à igreja. Nós vemos aqui dois casos concretos de um servo de Deus
contemporâneo dos apóstolos, do seu nome Ágabo, que pelo menos 2 vezes, até pode ter acontecido mais vezes, mas pelo menos em Atos se assiste a 2 vezes em que este homem é usado em profecia. E notem que da primeira vez ele diz que haverá uma fome, e diz aqui que aconteceu no tempo de Cláudio César. Ou seja, um acontecimento de ordem social que iria acontecer no futuro e aconteceu. Em relação a Paulo, ele pega no cinto, se ata e diz que assim farão ao dono daquele cinto. De tal maneira que os irmãos queriam persuadir a Paulo a que não fosse a Jerusalém, mas ele foi e foi preso. Deus falou, Deus cumpriu. Notem, meus amados, que o exemplo da profecia é de coisas concretas, não são névoas. E hoje em dia há muitos profetas que dizem: meu servo, eu falo contigo, eu quero te abençoar, eu quero te usar nas minhas mãos, tu vais ser uma bênção. Amados, mas isto está na Bíblia. Eu vou ser muito sincero, eu não preciso que um profeta venha ter comigo e diga: louvado até o meu servo, eu quero te abençoar, eu quero te usar nas minhas mãos. Eu sei disso, você é obediente, mas eu já sei disso. Nós fomos salvos para servir. Amém? Amém. Agora, se Deus, por exemplo, tem um ministério específico e a pessoa for rebelde, não quer obedecer, bem, eu acredito que Deus possa usar alguém em profecia para exortar esse alguém a pôr em prática o ministério. Isso eu acredito. Amém? Mas é uma coisa real, é uma coisa concreta. Poderia ser mais ou menos assim: meu servo, eu te chamei para me servir. E tu estás a ser rebelde. Mais ou menos nestes termos. Eu quero que tu te levantes e ponhas em prática o ministério que eu entreguei nas tuas mãos. Mais ou menos neste tempo. É algo concreto, é algo real. Agora, meus amados, é a mesma coisa que às vezes eu ouço servos de Deus que não põem em causa que são servos de Deus, não põem em causa que amam a Deus e que Deus os usa, não põem isso em causa, mas tem aquela coisa do plano maravilhoso. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus vai abençoá-lo, Deus tem um plano para a sua família. Amados, Deus tem um plano maravilhoso para todos nós, para a nossa família. Deus tem. Não temos que falar isso como se fosse uma revelação, uma profecia, uma novidade, como diria alguém, uma novidade nova. Não é, irmãos? A Bíblia diz que nos quer abençoar. O que é que diz Paulo aos Efésios, capítulo e verso 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele quer nos abençoar. Amém? Amém. Ele quer nos abençoar. Amados, aquelas profecias de encher balões, só para dar o ar de que eu sou um homem usado por Deus, eu sou um profeta, Deus me usa, Deus me abençoa. Mas não precisamos de nos exibirmos, de mostrar. Amados, eu conheço uma pessoa, infelizmente, não digo isto com alegria, digo com tristeza. Eu conheço uma pessoa que tem muito, deixe-me usar este termo, a mania de que Deus lhe mostra muita coisa, tem a mania de que Deus fala muita coisa através da sua boca, e na maior parte dos casos só faz asneiro, só dá bronca. Só dá bronca. Eu disse há pouco que é um assunto muito sério alguém se levantar e falar em nome do Senhor. Deve ter muito cuidado. Amém? Mas aquele que tem esse ministério deve ter o cuidado de não se focar. Eu pus aqui, podes pôr o slide seguinte, filhote? Eu pus aqui uma coisa que eu acho interessante. Profecias de cozinha. Há alguns anos, eu fui com outros pastores ao Algarve. Amados, foi praticamente uma noite e meia sem dormir, ou seja, já ia quase 2 dias sem dormir. Uma viagem longa, e eu confesso, estávamos na casa de uma família, nós fomos lá para tratar algum assunto, não tinha
diretamente a ver com a família, mas essa família nos abriu a porta, era uma família crente, amém? E amado, sinceramente, eu estava caidinho, mas caidinho de sono. Entretanto, um dos pastores, aliás, todos os pastores conversavam com a nossa anfitriã. E eu estava naquela, assim, o olho abria e o olho fechava. E estava naquela. Mas ia ouvindo a conversa. Eles estavam a conversar a respeito de um problema numa igreja, por causa de profecias, porque havia muitas profecias para aqui, havia muitas profecias para acolá, e porque os crentes no fim do culto iam sempre para a casa do pastor, no dia de culto que não havia culto, estavam na casa do pastor, e estavam sempre metidos na casa do pastor. Havia uma profetisa que estava sempre na casa do pastor. E às páginas tantas eu abri os olhos e interrompi a conversa e perguntei assim: e quantas profecias não nasceram nessa cozinha? E aquela irmã ficou a olhar para mim, espantada. Amados, o que aconteceu é que havia realmente uma irmã que eu não duvido que tinha ministério profético na igreja, não duvido, mas simplesmente houve abuso do dom da profecia. Teve muito cuidado, amém? Teve muito cuidado. Há o perigo de estar calado e há o perigo de falar demais. Se calhar o perigo maior é falar demais. E então, vocês sabem que não há uma igreja perfeita, não é? E eu posso entender que às vezes, e falo por experiência, que às vezes surgem pequenos problemas no meio da congregação. Um problema num irmão com um outro irmão, um desentendimento com alguma palavra que foi dita pelo pastor, por exemplo, e às vezes surgem essas coisas, estão a entender? Nada que uma boa conversa, no amor de Deus, não possa resolver, que se preciso for até a oração, tudo se há de resolver, amém? Porque nós não somos perfeitos, perfeito é Deus, amém? O problema é que quando não se quer conversar abertamente com as pessoas, encarar o problema olhos nos olhos, cozinham-se profecias na cozinha. E depois o profeta levanta-se na igreja a dizer assim diz o Senhor, porquê? Porque os próprios líderes instigaram a profetisa a profetizar. São as chamadas profecias de cozinha. Mas notem uma coisa, neste caso concreto que eu conheço, foi instigado pelos próprios pastores, e eu lamento porque foi falta de visão dos líderes, foi falta de visão. Não põe em causa a sinceridade, o amor dessas pessoas à obra de Deus de maneira nenhuma, amém? Não põe em causa, mas foi falta de visão, foi falta de cuidado. Mas muitas vezes também acontece que há irmãos que se reúnem em casa para orar, para ler a Bíblia. Acho muito bem que façam, mas cuidado quando num grupo em que estão 3, 4, 5 irmãos, numa casa particular, a ler a Bíblia, a cantar e depois a orar, há alguém que se levanta a profetizar contra o pastor ou contra outro irmão. Amados, Deus não fala nas costas de ninguém. Deus, quando quiser falar alguma coisa, Deus fala na cara das pessoas. O Senhor diz: levanta-te e eu falarei contigo. Amém? Amado, Deus não fala nas costas de ninguém. Não. Deus, quando tem que dizer alguma coisa, Deus diz à pessoa. E há uma coisa que eu acredito. Deus é um Deus de amor, amém? Diga ao irmão que está lá, irmão, Deus não é um Deus de amor. É um Deus. Bom, é um Deus de amor, amém? E eu acredito que há situações que nós, por vezes, temos que levar um puxão de orelha de Deus. Deus tem que nos corrigir, porque Ele corrige aquele que ama, amém? Amém. Ele corrige. Mas eu não acredito, meus amados, que, por exemplo, vamos imaginar que o nosso irmão Erisvaldo meteu o pé na poça, fez a geneira. Vamos imaginar, não é? Bem, mas nós não pomos em causa a sinceridade do amor do nosso irmão ao Senhor, amém? Não pomos em causa. Amém. Vamos imaginar que há um irmão que conheceu o deslize do
nosso amado irmão e vem para a igreja profetizar e declarar publicamente aquilo que o irmão fez, humilhar o irmão publicamente. Eu não acredito nisso, irmãos. Deus não é um Deus que humilha as pessoas, correndo o risco de as pôr a porta fora. Num caso desse, o que Jesus ensinou é que se algum irmão pecar, alguém deve ter com ele, exortá-lo em particular, levar alguém com ele, exortar uma, duas e, se der até três vezes, falar pessoalmente com a pessoa. Se ela não se arrepende, então apresenta o assunto à congregação. É assim que as coisas funcionam. E às vezes, meus amados, há quem se levanta em nome do Senhor a profetizar e a humilhar as pessoas. Isto não é de Deus. Deus não humilha as pessoas. Mas eu não posso acreditar que eu saio de casa para vir a um culto, para louvar Deus, para ser abençoado, e saio da casa de oração humilhado, com vontade de não voltar mais. Eu não acredito nisto, irmãos. Se eu pequei, o meu Deus é um Deus justo, que me ama, mas não ama o pecado que eu pratiquei, e Ele usará alguém com sabedoria para tratar do assunto comigo. A profecia não é para humilhar. Amém? Não é para humilhar. Já falei aqui das profecias para o plano da tua vida, Deus tem um plano maravilhoso, e há as profecias da proximidade da vinda de Cristo. Isto também foi um tipo de profecia que eu já ouvi muitas vezes. Meu povo, eu sou o Senhor, eu estou às portas, em breve volto, preparai-vos, guardai a minha palavra, porque em breve eu venho buscar a minha igreja. Amém? Quantos acreditam que Jesus vem em breve? Amém. Mas sabem uma coisa, meus amados? Talvez espante alguém. Mas eu não creio que não há necessidade deste tipo de profecia. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz, Jesus diz, eis que cedo vem. Ou seja, é a responsabilidade da igreja. E neste caso, como Jesus vem buscar a igreja, é a responsabilidade maior do servo de Deus, dos líderes, de vez em quando, pregar uma palavra de exortação à igreja, amém, no sentido do compromisso, da santificação, do comprometimento com Deus, exortando, lembrando que em breve Jesus vem buscar a sua noiva. Isto está na Bíblia, irmãos. Não é uma coisa nova. E eu não acredito, sinceramente, eu não acredito, amém, que Deus levanta um profeta e dizer, povo meu, eu venho em breve, talvez daqui a um ano eu esteja de volta. Eu não acredito nisso, irmãos. Amém? Eu não acredito nisso. Porque Jesus pode vir até antes. Nós não sabemos. Jesus disse, e agora como nós sabemos, já houve alguns que tentaram marcar datas e não sei das quantas, fizeram contas para aqui e para lá, e chegam à conclusão de que se só o Pai é que sabe, mas se Jesus é Deus, Ele também é o Pai, logo, por conseguinte, Ele também sabe a data. E se sabe a data, podemos fazer contas por isto ou por aqui e chegar a uma conclusão. Todas elas falharam redondamente. Era eu novo convertido, isto há 30 anos atrás, está bem? Li um folheto, e esse folheto exortava acerca da brevidade da vinda de Cristo e falava que no norte de África um cristão com 70 e alguns anos já, tinha falecido, tinha morrido, não é? E que ressuscitou, e então ele conta que naquele inteirinho, enquanto esteve morto, não é? Que a sua alma subiu ao céu e que Deus lhe disse que ele iria ressuscitar, iria voltar de novo ao corpo, iria viver de novo, não é? E então tinha uma mensagem para que o povo de Deus se preparasse, porque ele vinha em breve buscar a igreja. E ele não queria, o próprio filho de Deus estava triste porque ele não queria voltar. Mas Deus disse, não, tens que voltar para dizer ao meu povo que eu em breve venho buscar a sua igreja. E meus amados, já se passaram mais de 30 anos que eu li esse folheto. Esse folheto contava uma história conhecida há alguns anos antes. E Jesus ainda não veio. E certamente essa pessoa já morreu outra vez. Amados, não faz sentido isto. Para entender, não faz sentido.
Nós sabemos que Jesus vem em breve. Esta é a esperança que nós temos. Cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos a anunciar que em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Porque a celebração da Ceia do Senhor não é apenas a celebração da morte e da ressurreição de Cristo, mas é também o reavivar da nossa esperança, que é a sua vida. Porque Ele ressuscitou para voltar, irmãos, para vir buscar a sua igreja. Esta é a mensagem que a igreja tem que pregar, tem que anunciar. Por conseguinte, meus amados, e eu pessoalmente acho que não há necessidade de o profeta volta e meia dizer: eu sou o Senhor e em breve eu venho. Prepara-te, meu povo. Bem, meus amados, temos que passar para a frente. É claro que havia muita coisa para falar, mas vamos falar do dom de línguas. Vamos passar para a frente. O dom de línguas, que são estas línguas? É a expressão verbal de uma língua desconhecida, nunca estudada antes. É uma língua provida por Deus, Espírito Santo, não compreendida por quem fala e normalmente não entendida por quem ouve. É uma linguagem do Espírito. Amados, para mim, este dom é o dom mais controverso, amém, no meio evangélico pentecostal. Tenho para mim, e é a minha opinião pessoal, à luz do contexto bíblico, que há para aí muita coisa relacionada com o dom de línguas que não tem respaldo na Bíblia. Embora que eu irei falar sobre isto, mas eu levanto já a questão. Eu já ouvi muitas pregações de teor pentecostal. Já ouvi vários ensinos de teor pentecostal, isto é, sobre os dons, o batismo do Espírito Santo e daqui para cá. Já ouvi a dar ênfase ao dom do Espírito, e devemos dar ênfase ao dom do Espírito, devemos buscar o dom do Espírito. Mas uma coisa que eu acho muito estranha é que a única parte do capítulo 14 de 1 aos Coríntios que é mencionada é: faça-se tudo, porém, com ordem e com decência. Isto é, quando as pessoas querem pôr ordem no culto, vão buscar este versículo do capítulo 14. Mas o resto não ensina. Dá-me a sensação que o capítulo 14 de 1 aos Coríntios é uma pedra de sapato nos meios pentecostais. E depois eu vou explicar porquê. Ora bem, o dom de línguas, amém, é um dom, é uma língua, como já lemos, que não é entendida por quem fala e não é entendida por quem ouve. Amém? Qual é a utilidade deste dom? Vamos passar para a frente. Amém? A utilidade do uso do dom de línguas: louvor e adoração e cânticos pessoais. Eu já ouvi cristãos a cantar, ninguém a falar, a cantar em línguas durante o louvor. Amém? A edificação particular e intimidade com Deus. O que fala línguas, diz o apóstolo, edifica-se, no capítulo 14, edifica-se a si mesmo. Amém? Durante a intercessão por pessoas, acontecimentos e pela razão, expressões de louvor em línguas. Já ouvi crentes que em oração intercessória falaram em línguas. E eu acredito, meus amados, que nesse momento, amém, o Espírito de Deus levou esse crente a interceder em línguas. Não põe isso em causa. Amém? Eu acredito. Um clamor, um pedido de socorro intermeados com louvores em línguas. Amém? Acredito também que, por exemplo, há momentos, amém, o apóstolo São Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E eu acredito, meus amados, que há momentos na vida de um cristão que está tão angustiado que ora, muitas vezes não sabe como orar, e então o dom de línguas ajuda o crente nesse momento na oração. Eu acredito, amém? Mas, no caso concreto, nestes casos aqui, amém, o dom de línguas é sempre um dom de edificação pessoal. Vamos passar ao slide seguinte.
e vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Bem, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É isto que diz o versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Amém? Edifica-se a si mesmo. Ou seja, meus amados, dá-se muito ênfase ao dom de línguas. E eu pergunto assim, por que é que quase se exige que todos os crentes, em todos os momentos, a toda a hora, falem línguas? Conversava há alguns dias, algumas semanas atrás, com o irmão, e fazíamos perguntas um ao outro, conversávamos. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho em línguas? Não. Alguém é salvo? Alguém se converte porque a pessoa que está ao lado fala em línguas? Não. Amados, a verdade é esta. Se eu estou ao lado do irmão e esse irmão fala em línguas, amém, graças a Deus, ele está abençoado, ele está santificado. Mas a mim não me diz nada. Amém? Se eu falo línguas e o irmão que está ao meu lado diz assim, olha, ele está cheio do Senhor, amém, graças a Deus, tudo muito bem, eu estou a ser abençoado, mas aquele irmão não me diz nada. Porque é um dom de edificação pessoal. Só se torna um dom de edificação congregacional quando há interpretação de línguas. Conforme diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Quando nós falarmos sobre o dom de línguas, iremos falar sobre isto detalhadamente, mas o dom de línguas é um dom que depende, está dependente do dom de línguas. Amém? Ou seja, meus amados, eu não concordo muito com algumas ideias que há por aí. Por exemplo, eu pus aqui uma pergunta. Parece-me que está no slide a seguir. Podes pôr, Caleb, por favor? Exatamente. É bíblico toda a congregação a falar em línguas em uníssono? Alguns anos atrás foi feita uma campanha chamada Ibérica e uma das conferências teve lugar no pavilhão desportivo de Matosinhos, ao pé do Estádio do Mar. O pregador era hondurenho. Bem, quando o pregador subiu para pregar, não é? Depois de uma entrada triunfal, pôs para lá encher-se chouriço, sem dar nó na ponta, e às páginas tantas estavam alguns milhares de pessoas, e nós vamos falar em línguas. E aquilo era um bocado estranho para a maioria dos crentes que ali estavam, porque embora fossem de cariz pentecostal, não eram pentecostais, eram pentecostais. E o pregador achou estranho e pergunta a ele assim, mas afinal aqui não falam em línguas? O que é estranho, meus amados, era a línguas que ele falava. Uma coisa sem nexo. E alguém pode perguntar assim, não, irmão, mas como é que diz que é sem nexo? Eu recomendo a leitura de um livro que o título é Eles Falam em Outras Línguas. O autor do livro era um evangélico e jornalista, fez uma investigação sobre o fenómeno pentecostal. Esse livro, por exemplo, conta a história do surgimento de alguns movimentos pentecostais, inclusive a Igreja das Pentecostal, da Rua Azul. E ele fez então uma investigação, ele gravou cultos pentecostais em que crentes falavam em línguas, pediu a pessoas não crentes que imitassem as línguas, e pegou em ambas as gravações, levou
Notem? E esses especialistas foram perentórios a dizer que havia uma diferença. É que enquanto os pentecostais, embora não se entendesse, mas podia-se perceber que eram línguas reais, tipo idioma, notem? Já os descrentes, que usavam o taratatá, piripipi, kkk, dizem eram apenas sons sem sentido algum. Ou seja, os peritos diziam que há uma diferença entre os sons que alguém inventou e as línguas gravadas nos cultos pentecostais. Amém? Agora a questão que se põe é esta. É bíblico todos falarem línguas ao mesmo tempo. Em alguns meios evangélicos, às vezes o líder usa esta expressão. Irmãos, vamos todos falar em línguas. Por exemplo, um dia um grupo da Igreja de Pentecostal foi convidado a um lugar para participar do louvor e o grupo foi. Por causa de transportes atrasados, tinham que montar algum instrumento, o culto já tinha começado, não é? E o líder da congregação dizia: bem, enquanto nossos irmãos montam os instrumentos, nós vamos falar em línguas. Amados, eu não vejo isto aqui. Vamos ver o que é que diz 1 Coríntios capítulo 14. Isto é um assunto muito sério. Quem leu primeiramente capítulo 14, verso 23. Vou começar por isso. Depois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas. É para ler todo o versículo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 23. Depois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em outros ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Amém. E agora vamos passar para o versículo 14 a 16. Também 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 a 16. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis vós? Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o teu espírito, como dirá o que se ocupa o lugar e dou o amém. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Amém. Eu recomendo o estudo pausado e repetido da primeira carta aos Coríntios. Aquilo que o apóstolo Paulo diz. Se toda a igreja falar em línguas em uníssono, o indulto, isto é, o incrédulo, que não percebe nada do que está a ouvir, como é que ele vai dizer a Deus? Como é que ele se vai converter? Como é que ele vai conhecer a palavra de Deus? Mas não faz sentido. Não faz sentido. Há ainda uma prática. Nós podemos perguntar assim: quem é que batiza com o Espírito Santo? É Deus. Quem é que dá os dons? É o Espírito Santo. Não vemos isso no início. O que eu ia dizer é o seguinte, para não perder o fio à meada. Algumas práticas em algumas igrejas eu não as aceito. Eu perguntava assim: quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. É Deus que batiza com o Espírito Santo. E aliás, o irmão me ensinou as palavras de João Batista: após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A prática que eu não aceito é alguns líderes que às vezes se viram para a congregação e perguntam quantos querem ser batizados com o Espírito Santo. As pessoas que querem vêm à frente. E o pastor diz assim: agora vocês repitam comigo o que eu vou dizer. Amado, infelizmente isto é uma prática, eu não estou a inventar isto, é uma prática que existe. E dizem assim, repitam comigo, por exemplo, tiripapapapapá, e as pessoas repetem, piripapapapapá, neste tempo, e passado um bocadinho, estão todos batizados com o Espírito Santo, agora vão e falem assim. E quando o pastor diz, vamos todos falar em línguas, toda a gente repete isto. Amados, as pessoas são livres de querer aquilo que quiserem. Mas eu na Bíblia não encontro isto. Quem batiza é
Deus. Quem batiza é Jesus. Quem dá os dons é Jesus. E é uma coisa que me intriga. Porquê é que esses líderes têm a preocupação de que os crentes falem todos em línguas, mas não têm o mesmo cuidado de exortar a igreja a buscar o dom de profecia, de interpretação de línguas, de buscar o dom da fé, buscar o dom da operação de maravilhas? Porquê é que esse líder não exorta a igreja a buscar os outros dons? Pois o apóstolo São Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. E é interessante notar que o dom de línguas está no último da lista, né? Quando ele fala isto. Ele diz aqui: nós temos o dom de profecia é superior. Porquê é que não se busca o dom de profecia? Porquê é que não se busca o dom de interpretação de línguas? Era bom que houvesse interpretação de línguas. Amém? O apóstolo São Paulo diz: eu queria que todos falassem línguas. Dou graças a Deus que falo mais línguas que todos vós. Mas eu antes quero falar algo que todos entendam do que falar em línguas. Eu vou terminar com isto, porque o dom de interpretação de línguas vai ter que ficar para a semana para concluir